Aí estou eu, né, no ponto de ônibus esperando o ônibus vir para poder fazer minhas coisas, né, fazer compra de material. Aí tinha uma senhora, o ônibus demorou a vir, demorou uns 30 minutos, ou quase isso, 25 minutos, sei lá, demorou. Tinha uma senhora que estava na rua, em pé, durante muito tempo, acho que antes de eu chegar ali ela já estava ali, e essa senhora estava o tempo todo em pé, numa rua deserta, não tinha movimento de ninguém passando. Aquela rua ali, ela é deserta mesmo, quase não passa ninguém ali. E ela estava segurando aquelas bandeiras de político. Aí eu acho que estava até um pouco pesado. Eu acho que a bandeira, o pano da bandeira era pesado, né? Ela estava assim, com a bandeira, né? Aí ela balançava a bandeira, ficava em pé balançando a bandeira com uma mão. Aí depois ela, acho que a mão dela ficava cansada, ela trocava de mão, ficava com essa, balançando a bandeira. Depois trocava de mão e ficou ali horas. Fui, voltei, fiz minhas coisas em outra cidade e ela estava lá. E hoje tá sol, hoje tá calor, hoje tá quente. E eu fiquei assim pensando as coisas que esses políticos faz, né, com as pessoas. Eles colocam um monte de gente para ficar na rua, segurando bandeira, o dia todo assim. Eu já tive alguns relatos que algumas pessoas não podem nem sentar, tem que ficar em pé o tempo todo ali com a bandeira. Tem algumas pessoas que sentam, mas acho que não pode, tem que ficar o tempo todo em pé, no sol, né? Porque às vezes tem gente que ainda consegue ficar na sombra, mas tem que ficar no sol. E assim, você ganha, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ganha assim uma merreca, ganha muito pouquinho. Deve ser entre 25 a R$ 50. E não é assim, na mão, todo dia não. É um dinheiro, eu acho que as pessoas ficam ali a semana toda, e acho que no final da semana que elas recebem o dinheiro ali que elas ficou o dia todo na rua, né, fazendo aquele trabalho. É também panfletando, né, distribuindo aqueles papelzinho de deputado, de vereador. É muita, assim, humilhação, cara. Eles fazem com os outros. Eles botam os outros assim pra ficar na rua, no sol, o dia todo segurando bandeira, rua vazia, rua deserta, pessoa correndo até o risco talvez de ser assaltada, ou acontecer uma violência, alguma coisa ali, a pessoa ser atingida com alguma coisa. Ainda mais mulher, né? Coloca um monte de mulher de senhora. E essa moça que eu vi, ela não era uma senhora nova, ela era uma senhora de idade. Devia ter lá para os seus 40 para 50 anos, por aí. Ou até mais. E ela estava assim, encostada na parede, o tempo todo ali, fiquei com a dó. Aí vai ter gente que vai defender, vai ter gente que vai falar que o político tá ajudando, que quem não tem a vida, não estudou, não merece, e quem não estudou tem que ficar assim mesmo. Eu acho errado, sabe. Eu acho que, tipo assim, às vezes a pessoa tá precisando muito, ela pega. Mas que eu acho que é uma pilantragem desses caras, eu acho que é. Eles dão muito pouco e botam muita regra para as pessoas. Tipo assim, gente, às vezes é o que tem, né, às vezes é o que dá. Mas, assim, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso não. Ou, eu não sei lá, ai, sem palavras, sem palavras. Eu acho, assim, de uma sujeirada, de uma pilantragem terrível, péssimo. Gosto não.